sabe, nós viemos com visto de trabalho, um visto de transferência, né? Ele veio trabalhar na matriz, lá no Brasil ele já trabalhava na filial, então... Oi galera do meu canal, hoje vamos contar como é que foi a nossa entrevista, mas hoje quem vai falar mais é o Rodrigo e vocês vão entender o porquê. Então, para quem não sabe, nós viemos com visto de trabalho, um visto de transferência, né? Ele veio trabalhar na matriz, lá no Brasil ele já trabalhava na filial, então a gente vai contar um pouco de como é que foi a nossa entrevista. Nós fizemos a entrevista em abril deste ano. Final de abril deste ano. E em agosto nós chegamos nos Estados Unidos, então nós já estamos há 4 meses aqui. Não se esquece de se inscrever no canal para poder já acompanhar. O Rodrigo já fez, ó, canal ali, ó, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal e curte aqui o vídeo e compartilha para que a gente consiga trazer mais conteúdo para vocês. Então nós fizemos a nossa entrevista em abril. Eu entrei como dependente, né? A gente fez nós fizemos um casamento no civil, senão eu não conseguiria entrar como dependente do Rodrigo. União estável não vale para os Estados Unidos, então pessoal, já fiquem espertos. Nós marcamos a entrevista juntos, né? Fizemos a DS, cada um fez a sua DS, ele pro visto L1 e eu pro visto L2 de dependente, e a assessoria marcou a entrevista no mesmo momento. Então a entrevista foi com o Rodrigo e vou deixar o Rodrigo contar como é que foi a experiência de ser entrevistado para o visto de trabalho no consulado de Porto Alegre. Obrigado, Débora, por essa linda e bela introdução. Será que eu vou poder falar mais que tu hoje? Vai. I don't know. You tell me. You tell me? Ok. Bom, a entrevista, como a Débora já ressaltou, foi em abril, né? Eu sou péssimo com datas e nomes, então vamos lá. Então a gente teve depois que descer ali, porque a gente morava em Canela, né? Daí a gente pegou e desceu até Porto Alegre, que é o lugar onde que a gente marcou a entrevista. E se eu esquecer das coisas que eu me lembrando, porque eu tenho um pouco de TDAH, então, né? A gente tinha marcado, porque a entrevista tu marca quanto tempo? Foi uma semana? Como é entrevista para o visto americano de trabalho, não precisa esperar tanto quanto uma entrevista do visto de turismo, que está mais de 100 dias de espera. Nós, em 10 dias, depois de ter pago o boleto, a DS, nós já tinha agendamento datas de agendamento para os próximos 10 dias. Então tá, assim, ó, o que eu fiz? Eu comecei porque eu gosto de entrar no YouTube e ver tudo que é tipo de tutorial de pessoas que já fizeram, então eu achei muitos vídeos bem legais ali que falavam na questão do estacionamento, na questão que quando tu vai lá fazer a entrevista do visto, tu não pode ter nada eletrônico contigo, tu tem que ter só uma chave, e nem a chave do carro tu pode ter. Lá nos estacionamentos, os caras já tem um armáriozinho que tu loca, tu deixa o teu carro estacionado, né? Tu deixa no estacionamento, no parque, e tu aluga uma chavezinha que tu pode deixar a chave do teu carro. Nem a chave do teu carro entra dentro do... Nada que é eletrônico nada. Pode, gente. Chave, relógio, nada. Smartwatch, celular, nada. Tudo fica fora. Tu só vai com os papéis da DS, né? Uhum. Então tá. Então a gente tinha marcado, pegando depois de fazer toda a jirica, fomos acho que os quinto ou sexto que chegou na fila lá, entramos, daí a gente passa pela primeira triagem, que é uma organização de documentos, a segunda triagem lá, que é a organização das filas, a terceira triagem lá, que é uma pré-entrevista, né? Depois a gente vai para a entrevista do visto, que é na janelinha, que daí é onde que... A terceira triagem é o CASV, porque em Porto Alegre o CASV é dentro do consulado. Nos outros consulados todo mundo tem que ir um dia antes no CASV e no outro dia na entrevista, então a gente passou numa cabine para mostrar os nossos dados e fazer as digitais e a foto. Exactly. Isso. Então foi tudo isso daí, é tudo sincronizadinho. Tu não vai chegar direto e vai falar com o cara na porteirinha, não. Tudo por ordem de chegada. É ordem de chegada e passo por passo, né? Step by step. Vai indo uma coisinha, faz uma coisa, faz outra, até que chegou a grande momento da entrevista, né? Daí dentro da entrevista teve várias coisas que aconteceram, né? Porque eu tava extremamente nervoso, né? Porque, tipo, é uma decisão de uma vida ali, né? Tipo, tu te organizou pra poder ir pro tudo ou nada. Então, como eu tava muito nervoso, eu ficava muito ansioso, até eu ficava me mexendo demais. Para que eles vão mandar. Assim, ó, que daí ele fica mexendo na cadeira o tempo inteiro, ele ficava mais lá no consulado. Então eu ficava em pé, ficava ali, né, preparado pra luta, né, como se fosse lutar. Então, chegamos na hora daí,
eu já sabia que, no caso, a entrevista comigo ia ser em inglês, então eu já tinha estudado bastante por isso daí. Deixa eu só... Uma coisa, gente. São cabines como se fosse na rodoviária que tu vai comprar um ticket. Exato. Todo mundo de em pé, só tem ali um vidrinho entre vocês e o agente. O pessoal de em pé, uma cabine do lado da outra. A gente fica na fila só esperando ser direcionado para cabine aleatória, não é conforme o visto. Isso aí. Então, como ela falou, é exatamente tua cabine ali. Daí, quando a gente chegou, e eu tinha visto a pessoa que estava entrevistando lá, como é que chama o nome da pessoa lá que entrevista? A pessoa que entrevista. O agente consular. Agente consular. Então, na hora que foi a minha vez lá, ela tava falando com uma outra pessoa lá, acho que foi pro visto de turismo, né? E tava falando em português, eu pensei, pô, chegou a minha hora, é meu momento de brilhar, né? Daí eu, bom dia, dela, good morning, eu, puta merda. Mas um adendo, gente, não é porque eles já vão chegar falando inglês. Na ADS eu coloquei que o Rodrigo tinha inglês intermediário, ou seja, na hora ali eles querem que comprove o que vocês falaram na ADS. Então, se vocês falaram que vocês têm uma casa, vocês recebem tanto, vocês falam inglês ou não, vocês têm que comprovar ali. Então, por isso que eles falaram com o Rodrigo em inglês, porque na ADS nós preenchemos que ele tinha inglês no intermediário. Se vocês não tiverem inglês, não coloquem que vocês têm inglês, porque como é que vocês vão comprovar ali, né? Então tu tem que pegar e se atenar nisso, né? Porque se tu colocou uma coisa, exatamente aquela coisa que tu colocou. É um script, tu escreve o script, tu não pode fugir lá, pegar e... Tem que comprovar. Vou falar de barco. Tô falando de barco, não, chego e falo de espaçonave, Eu disse que na DS que a gente vai passar férias na Disney e lá na hora ela pergunta, não, eu tô indo pra Boston. Ué? Então, o que tu escrever é o que tu vai fazer, ponto. É o que tu tem que comprovar. Até que foi meio bolado que a pessoa que tava na minha frente lá, uma senhora que tava sendo entrevistada lá, ela rodou, né? Que ela pegou, acho que lá assim, confundiu, a pessoa perguntou lá, porque o cara fica tentado, né? Eu sou meio fofoqueiro. Daí ficava tentado lá o que a mulher ia falar lá, e daí tu chegava e falava, o lance é o seguinte, aonde tu vai? Ela perguntou, a moça do consulado perguntou, aonde tu vai? Eu vou pra casa da minha amiga, tua amiga, ela mora lá? Sim, ela foi com visto de trabalho. Mas ela pegou e trabalha lá com visto de trabalho. Dela, sim, ela tem a casa dela, vou ficar na casa dela. Aí já sabe que rodou, né? Se lembra a tiazinha lá? É que tudo depende, gente. Daí eles vão ver o histórico da amiga, com que visto ela tava, como ela chegou nos Estados Unidos. Então, aí se a pessoa não tem visto... Não, ela foi com visto de turista e ficou em trabalho. Não, eu tô dizendo a amiga. A que queria ir pra lá pros Estados Unidos, que rodou na entrevista do visto. A que mora aqui, tô dizendo. Isso que eles vão olhar, se a amiga dela tá certa ou não. Cara, é o que eu tô tentando explicar. Ela explicou isso, que ela foi como turista? É pra mim falar? É pra mim falar, palestrinha? Eu tô só falando. Então deixa eu explicar. Senão o pessoal acha que... Mas bota ali o momento treta, por causa que eu vou explicar bem certinho pro pessoal aqui, ó. Bem certinho, já que... Cara, se tu pega e fala... Se tem alguém que vem com visto de turista pra cá. Cheguei com visto de turista. Tá trabalhando. Daí eu tenho daí tá aqui trabalhando com visto de turismo. Tá ok, tá com processo de trocar de visto, ok, tranquilo. Só que quem tá vindo visitar essa pessoa não pode dizer que tá visitando ela, que ela tá trabalhando nos Estados Unidos, não, porque tu vai rodar na entrevista. Foi o que aconteceu com a mulher lá, ela rodou. Sim, por isso, mas não é que na nossa nunca possa então ter uma carta convite de alguém. Pode, porém vocês têm que ver o histórico dessa pessoa dentro do país, porque vai interferir muito na aprovação de vocês. Exemplo, eu tenho visto de trabalho, nós temos visto de trabalho. Se eu escrever uma carta de convite, que a pessoa vai ficar aqui na minha casa, quando ela vier aqui, ela vai poder apresentar isso aí como prova no consulado e pode vir aqui para casa. Pronto, Isso aí é o certo. Agora, visto de turismo é uma outra coisa. Bom, enfim. Aí foi a minha vez, daí eu fui tentar meter um bom dia, ela já entrou com good morning, eu pensei, aí começou em inglês, né? Então, a primeira, ela fez algumas perguntas, no máximo ela fez umas 5 perguntas que pareceu que demorou umas 2 horas as perguntas, né? A gente fica nervoso, né? E aí, qual o propósito da minha viagem para os Estados Unidos? Ela falou em inglês, obviamente eu não vou falar em inglês, porque, né? Mas eu respondi, se eu não respondesse certo eu não estaria aqui, né, Débora? Mas qual o propósito da minha viagem para os Estados Unidos? O que eu ia fazer nos Estados Unidos? Qual a minha função que eu ia desempenhar na empresa aqui nos Estados Unidos? E teve uma pergunta que eu me embananei todo, que foi eu não lembro agora. Ela perguntou quanto tempo nós estávamos casados, não falou comigo, foi sempre diretamente com o Rodrigo. Machista! Ela perguntou qual era a formação do Rodrigo, por que a empresa do Brasil e dos Estados Unidos não tinham o mesmo nome, por mais que é uma filial e uma matriz, né? Isso aí. Mas teve uma pergunta que complicou ali, que...
Não, acho que era pra onde tu tava, onde tu ia ficar e tu acabou não entendendo só na hora. Eu não entendi porque ela falou stay, qual stay que é o estadia? Where stay in USA? Stay, cacete, stay. Daí eu pensei, the Bausch dela, não. Eu live. Onde nós íamos morar, daí eu buguei, live. Daí eu expliquei que a empresa tem uma casa de hóspedes, que a gente poderia ficar, que nós poderíamos ficar lá durante o start na empresa, e mimimi, aquele troço todo. Só que, daí ela, ok. E daí foi a última pergunta que eu não vou lembrar agora qual foi a última pergunta, lembra? Mas basicamente foi sobre o teu serviço. Ela perguntou também qual era a área da empresa, né? O que a empresa... Qual era o ramo da empresa. E algumas vezes ela pegava nosso passaporte, saía e voltava. Umas 2, 3 vezes ela fez isso. Tanto é que um spoiler aí, quando ela pegou, uma hora que ela pegou e saiu, ficou tipo uns 4 minutos fora e voltou, ela ligou pra empresa no Brasil e perguntando pra confirmar se realmente existia um funcionário com o meu nome, com as minhas descrições, que ia fazer esse tipo de coisa. Como ela falou diretamente com o RH, com o Paulo, salve Paulo, você está vendo o vídeo, forte abraço. O Paulo pegou que é o do RH responsável lá, falou que não tem problema, ele estava indo sim, que é um excelente funcionário, me encheu minha bola. Daí ela voltou, daí ela pegou e disse, ok, fomos aprovados. Daí esse daí foi tipo, you are the champion, my friend. Ela na verdade ligou pra empresa pra ver se as informações que o Rodrigo estava dando ali são verdadeiras ou não, né? Então aproveita. Aproveita. You are aproveita. E daí, pessoal, foi aprovado. Nós depois fomos buscar em uns 10 dias, eu acho, passaporte, né? 10 dias. Não, foi 10 dias. Mais ou menos em 10 dias. E aí começou a saga. E daí depois começou a saga até a gente chegar aqui. Tu tem mais alguma coisa sobre a entrevista? Não, eu tenho só uma adendo a falar. Que tipo, quando a gente tava lá, tinha um senhor super bem vestido, né? Que tava na fila lá, e eu espero do fundo do coração que aquele velho tenha sido reprovado. Se ele tá vendo isso daí, eu quero que tu seja reprovado, velho. Porque que homem bem horrível, que ele pegou menosprezando as pessoas lá dentro, se achando e tal. Porque pessoas assim existem. Era porque era por ordem de chegada, então às vezes tu já tá direcionado numa cabine que talvez a família ali vai sair rápido, então tu acaba entrando, já entra uma outra pessoa, enquanto tu tá atrás de uma cabine que tá demorando, então por isso ele ficou enchendo o saco de um dos agentes ali que estavam organizando, né? Tinha gente passando na frente dele, que ele tava ali. Mas, poxa, meu... Inclusive uma família com um filho deficiente, eles passaram na frente. E daí ele ficou enchendo o saco ali, falando que tinha passado tantos na frente dele. Tomara então não que seja esse tipo de pessoa, né, gente? Velho. Vocês já estão ali para dar o exemplo do ser humano que está vindo para os Estados Unidos, independente de estar vendo. Então, se tu tem um respeito, eles estão vendo. Não, é uma pessoa respeitosa, né? Então... Mas tomara que seja do reprovado e não tenha vindo. Essa é a minha opinião. Então é isso, gente. Deixem nos comentários o que vocês querem saber mais. Não esqueçam de curtir o vídeo. Coloquem aí o que vocês querem, se estão gostando, se não estão gostando. E se inscrevam no canal. O que achou? E o que achou do Rodrigo, que fica... ele é meio imperativo, né? Então imaginando a entrevista. Eu tinha que dizer pra ele dar uma respirada, porque ele respirava, nossa, muito. Todo mundo escutava a respiração dele lá dentro. Ok. Beijo, até mais. Tchau.